mais um vídeo. Quarta-feira, mas pra mim já é sexta, porque eu vou estar de feriado dela, vai ser vídeos melhores, eu prometo. E hoje é mais um react. A Beth mereceu vencer o Drama Total e eu vou te conversar disso. E aí, na Google tal, esse vídeo eu acho que vai dar treta. Eu vou dar uma opinião, eu acho que o Duncan mereceu vencer mais, de memória minha. Ele vai dar os argumentos dele, eu vou tentar responder, mas cada um dê sua opinião, não quero arrumar brigas, mas bora lá. Eu acho que todo mundo lembra da segunda temporada de Dama Total, Total Drama Action, ou como chamamos aqui no Brasil, Luzes Dramação, que é da continuação direta do fim do especial de Ilha dos Desafios, com um elenco reduzido para competir mais uma vez. E a proposta dessa temporada era bem simples, dar destaque aos personagens que ficaram de escanteio na primeira temporada, com eles finalmente entrando em ação. E em meio a eliminações injustas, plot sem sentido algum e uma bagunça de temporada, que inclusive eu tenho que fazer um vídeo especialmente sobre ela, nos deparamos com a final entre Beth e Duncan, que poucos gostam. Eu gostaria de ver um vídeo dessa final, mano. Explicando tudo isso aí, porque foi uma bagunça minha, não tem como nem negar, foi uma bagunça. E muitos odeiam. Cara, eu não sei se eu... Principalmente o final de Beth, que eu vejo que a maioria esmagadora diz que ela não merecia vencer. Eu também concordo com isso, apareceu em bosta nenhuma. Foi mal, como assim? Essa temporada, muito menos chegar tão longe assim. Mas recentemente eu revi alguns episódios dessa temporada e eu percebi que isso é um pouco demais. E que no fim de tudo, a Beth até que mereceu ser uma finalista. Ou pelo menos chegar longe. Então, meus caros amigos... Isso eu acho que nem o Duncan mereceu o direito, dependendo da situação, mas... Hoje eu irei convencer você que está assistindo de que a Beth mereceu vencer Luzes Dramação. Então... não vai me convencer tão fácil. Se você ficou interessado e quer saber mais sobre isso, prazer, eu sou o Narigudo e hoje nós vamos falar sobre Drama Total. Eu acho que a Beth, no meio de todo o elenco, é uma das mais reais que o desenho poderia entregar. Um estereótipo de uma adolescente que não se encaixa, e ela representa isso até que muito bem. E obviamente, ou não, ela foi inspirada na personagem Beth a Feia, porque justamente a intenção deles era criar uma personagem que fosse essa representação de muitos jovens que possuem uma baixa autoestima. E quando assistimos a Ilha dos Desafios, é tudo isso que vemos. Ela chega na ilha querendo se encaixar, tentando ser amiga das pessoas, mas infelizmente não obtém sucesso nisso. Mas então, de repente, uma garota popular aparece em seu caminho e propõe uma amizade. Uma coisa que eu sempre me perguntei era por que a Beth era tão cega sobre a Heather. Além de ser, a gente até conseguia entender porque ela não tem os neurônios ali. Mas a Beth tinha noção das coisas. O motivo que mantinha ela do lado de Heather era finalmente estar em um grupo e se encaixar. E por isso que ela se sujeitava àquela aliança que não fazia nenhum bem para ela. Mesmo estando evidente que a Heather não era alguém nada legal. Então ela ficou lá, ao lado de Heather, aguentando humilhações durante vários episódios da temporada. Mas aí chegamos no episódio 8, A Caçada, que para mim é o que marca a virada de chave da personagem, e que influenciou diretamente em sua vitória em Luzes Dramação. Mas calma, vamos chegar lá. Nesse episódio, o desafio em que a vitória em Luzes Dramação marca a virada de chave da personagem, e que influenciou diretamente em sua vitória em Luzes Dramação. Mas calma, vamos chegar lá. Nesse episódio, o desafio em questão é um jogo de paintball, em que uma parte da equipe tem atiradores e a outra parte servos. Só que logo no início do jogo, a Heather, sentindo fome, obriga a Beth a buscar comida para ela. Então a Beth, querendo agradá-la a todo custo, faz o que ela manda sem questionar, fazendo de tudo e correndo o risco de ser pega para pegar batatas para ela. E ela até diz no confessionário: então eu estava fugindo que nem louca daquele chefe maluco e, de repente, eu me dei conta que estou fazendo isso pela Heather, mas eu nem gosto dela. Então, quando ela consegue chegar até a Heather, a vilã detesta o sabor de batata e manda ela pegar outra. Então, ela diz não. E aquilo foi uma surpresa para todo mundo, e até mesmo para a própria Beth. Ela se recusa a fazer o que a Heather manda e nem cogita retirar o que disse. E então ela entra em uma rivalidade com a Heather que resulta em sua eliminação no futuro. Mas o que mais marcou a participação dela nessa temporada foi essa atitude que ela teve. Foi essa coragem que ela nem sabia que tinha. Ela não deixou que o medo de não ser aceita a fizesse ficar na sombra de alguém. E algo bem fofo é como ela comenta isso com o Code, que ela se orgulha bastante disso, dizendo que eu não acredito
acredito como eu enfrentei ela. Tirando um objeto de seu bolso, acreditando que foi ele que fez ela ter forças para isso. Mas ela mal Nós sabíamos que esse objeto causaria a eliminação dela. sabia que essa força vinha dela mesma. Ah, e ela também joga o Cold no lago, mas enfim. Afogar o Cold! Um a menos mata... Na verdade, todo mundo morre mesmo. E aí chegamos na segunda temporada, que é aonde podemos ver mais de perto tudo aquilo que acabou tão rápido em A Ilha dos Desafios. A personalidade mais forte e autêntica de Beth. Ela chega na temporada dessa vez sem seu aparelho, o que dá ainda mais confiança para ela. E essa confiança faz ela se destacar desde o início. Logo no primeiro desafio, ela Olha, cara, ele tá doendo tudo aqui em centro, que o fio hoje tá doendo já. é a primeira a ter coragem para seguir em frente. Eu não sofri 8 anos com um aparelho fixo e outro do lado de fora, saliva escorrendo e zoação dos outros pra agora me esconder da vida. Mete bronca, garota. Cuidado, chefe Alien, porque aí vai a Beth. E isso não acontece Será que no final deu boa? só uma vez. A Beth, depois desses primeiros episódios, sempre está em destaque nos desafios, mesmo que algumas vezes ela apresente certa dificuldade. Mas ainda assim, ela está se envolvendo cada vez mais, mostrando que ela não é mais aquela garota insegura que ficava na sombra do resto do elenco. Uma coisa curiosa que aconteceu com ela nessa temporada é a relação dela com o Justin, em que ela acreditava que eles eram almas gêmeas. No final ela tem um namorado e meio ter 4 dele. Porque ele sempre estava dando em cima dela, que depois é revelado que ele só estava fazendo isso para manipulá-la. E mais uma vez a Beth se encontrava em uma relação em que uma pessoa mais popular tentava enganá-la. Mas o que ela fez com isso? Ela começou a jogar de igual para igual com ele. Em vez de ficar girando em torno dele, ela se tornou a sua aliada junto de Lindsay. E os três até chegam a jogar juntos por um certo tempo. E quando o Justin é eliminado, ela nem se importa, porque ela já havia deixado ele para trás. E mais uma vez, a mesma situação acontece quando mais pra frente, no fim da temporada, a Courtney tenta uma aliança com ela, achando que conseguiria enganá-la com uma falsa amizade. Mas a Beth, por estar cansada de falsas amizades, ela passa a perna na Courtney. A Courtney passa muito tempo tentando convencê-la a votar junto dela, e a Beth faz ela pensar que isso realmente vai funcionar. Mas aí, perto da final, a Courtney, que achava que o jogo estava ganho, é eliminada justamente porque a Beth troca o seu voto de última hora, assim derrubando a jogadora mais implacável daquela temporada. A jornada de Beth em Luzes de Dramação é marcada por derrubar todo mundo que subestima ela. O Justin, que quando ela perde o encanto por ele, ela nem se importa mais com seus flertes. A Courtney, que estava convencida de que iria chegar até a final, mas foi eliminada por quem ela mais subestimava. E até a Leshana e a Heather ela conseguiu enfrentar. No episódio 15 dessa temporada, durante um desafio entre Beth e a Heather e a Leshana fazem piadas horríveis sobre ela. E ela, vendo isso, não se deixa abalar e vence a Heather de lavada, deixando todo mundo surpreso. E quando a Leshana, mesmo assim, depois disso tudo, tenta diminuí-la, a Beth bate de frente com ela, sem medo nenhum, e expõe a falsidade de Leshana. E assim, ela também passa para trás essas duas que se achavam bem melhores do que ela. Ela enfrentava as pessoas sem medo, participava dos desafios e ainda por cima tinha um jogo social e estratégico, que muitas pessoas fingem não ver. No começo de Luzes de Dramação, ela começa uma amizade genuína com Lindsay, que inicialmente não parece ser nada demais. Mas então, ao passar dos episódios, elas mostram uma tremenda força como dupla. Elas trabalham juntas, se incentivam e trazem o melhor de uma da outra. Fora que se não fosse o roteiro extremamente preguiçoso e que protegia o Duncan de todo jeito, elas duas teriam eliminado ele bem no começo da fusão. Daí tem um plano, né? Protegido também, cara. Vai me falar que nessa altura do campeonato eu prefiro que o Duncan saísse do que a Lindsay. Do que a Lindsay ia ajudar? Responde isso. Mas o Duncan... Mano, naquele tempo, o Duncan tava com uma treta com a Kurt, né? Que não resolveu tudo e tal. Tava com umas tretinhas em volta, tudo e tal. E a Lindsay tinha o quê? Me responda. Tinha um jogo. Tudo e tal. Se ela saísse, não muda nada. Então que não mudou, a Beth continuou e no final chegou no final. Não, fora que foi a Beth que deu a ideia de eliminá-lo. Ela convenceu a Lindsay e a Leshana de votarem junto dela e também convenceu o Harold, que mudou o voto de última hora pra salvar o Duncan, né? Mas é isso. Mas aí teve toda a manipulação, a Courtney manipulou ele e deu nisso. Mas a Beth fez o que pôde. Alguns episódios depois, ela e a Lindsay tentaram novamente eliminar o Duncan. Aí eu já expliquei. Mas o roteiro queria proteger. Naquele momento, o Duncan ia fazer muito mais coisa do que a Lindsay faria.
E se não fosse a Lindsay trocando seu voto sem querer, teria dado certo. E a Beth, como vimos, seguiu no jogo até a final. E isso não foi por acaso. A Beth, além de estratégica, tinha um jogo social muito bom. Ela era envolvida demais com todo o elenco. Ela não jogava de uma forma agressiva, fazendo alianças para eliminar quem ela queria. O jogo social de Beth era baseado na simpatia. Ela se mantinha no jogo porque ninguém via ela como uma ameaça. O seu jeito doce, educado e inofensivo faz com que os outros raramente pensem nela como um alvo. A amizade dela com a Lindsay é o centro de toda essa estratégia. Sim, mas no final não ganha aquele que é mais bonzinho, ganha que foi o melhor. Além de sincera, essa amizade a protege socialmente, já que a Lindsay é querida e acaba fortalecendo a presença de Beth no grupo. E apesar de ser gentil, como eu disse anteriormente, a Beth não deixa ninguém pisar nela. Ela enfrenta a Courtney quando percebe que ela está sendo mandona demais e faz jogadas para eliminá-la. Mesmo assim, ela prefere um estilo de jogo mais discreto, evitando grandes conflitos e deixando que rivais mais explosivos chamem a atenção negativa. Por ser bem vista pela maioria dos competidores, eliminar a Beth parecia desnecessário, o que a mantinha longe do alvo. No final, a sua estratégia funcionou muito bem, porque ela era uma grande jogadora, fazia movimentações e mesmo assim ninguém percebia, porque estavam ocupados demais subestimando ela. E foi assim que ela saiu na frente de todo mundo. Eu pessoalmente não acho que ela era a melhor opção para ser finalista dessa temporada. Também não. Inclusive, eu tenho muitos vídeos que falam sobre isso e até um que fala mal da vitória dela. Mas enfim, pessoas podem mudar de opinião. Acredito que ela foi uma opção boa, mesmo eu tendo outras preferências. Porque a Beth, de certa forma, se encaixa muito bem na narrativa da temporada. Um estúdio de filmagens, com holofotes, fotos, paparazzis e os personagens que estavam nos bastidores entrando em ação. Por mais que essa temporada falhe em fazer isso muitas vezes. A Beth chega na final de uma forma até que bem satisfatória, porque ela cala a boca de todo mundo que subestimou ela. Ela era uma boa colega de equipe, uma estrategista e jogadora, e ainda por cima termina a temporada com um namorado que todo mundo dizia que não existia. No final disso tudo, a Beth saiu de uma personagem que ficou na sombra por muito tempo e se tornou alguém que realmente entrou em ação, e que foi uma boa finalista. E vamos aos fatos. Ela ser vencedora é bem melhor do que o Duncan ser vencedor. Não. Com certeza não. Mas o final dele é assunto para outro vídeo. É melhor ele vencer do que a Beth. Foi mal. E por fim, chegamos ao final do vídeo. Agora me diz aí, o que vocês acham sobre a Beth vencer Luzes Dramas? Não mereceu. Então, vocês concordam comigo ou têm outra opinião? Bem, deixem aí nos comentários, eu quero saber a opinião de todos vocês. Mas por hoje ficamos por aqui. Deixe o like no vídeo caso você tenha gostado, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. Eu fico por aqui, obrigado. Valeu, valeu, cara. Valeu, monstro. Valeu, fui, galera.